abrem aí o livro na página 191, nós vamos estar compartilhando com vocês aqui um videozinho falando sobre o nosso assunto que está sendo estudado agora em matemática, tá? Nós estamos estudando um assuntinho muito fácil, chamado de adição e subtração, que são as operações que nós costumamos fazer, tá bom? As operações básicas são 4. Nós estamos retomando aqui 2. Então, eu quero que vocês e subtração. Se atentem para adição e subtração. Inversas. Nós vamos mostrar que a adição é uma operação inversa da subtração. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula. Ô, tia, aumenta o áudio mais um pouquinho, por favor. Na caixa, nós temos 2 bolas. 1, 2. 2 bolas. E aí a Bia colocou mais 2 bolas. Então, agora a caixa tem 4 bolas. 1, 2, 3, 4 bolas. O que ela fez foi essa operação aqui de soma, de adição. Tá? A caixa tinha 2 bolas e a Bia colocou mais 2. 2 mais 2 igual a 4 bolas que tem dentro da caixa. Você tá no link, certo? Uhum. Mas daí o Pedrinho chegou lá e tirou as 2 bolas que a Bia tinha colocado. Então, o que o Pedrinho fez foi uma subtração. Na caixa tinha 4 bolas e ele tirou 2 bolas, menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a subtração 4 menos 2 igual a 2 desfez a adição 2 mais 2 igual a 4. Ou seja, o Pedrinho desfez o que a Bia tinha feito, né? Ele subtraiu as bolinhas de dentro da caixa que a Bia tinha somado. Então, de novo, a subtração 4 menos 2 igual a 2 desfez a adição 2 mais 2 igual a 4. Logo, a subtração e a adição são operações inversas uma da outra. São operações inversas. Tá? Aqui, o primeiro fator da soma virou o total da subtração e o total da soma virou a primeira parcela da soma. De novo. Então, veja aqui, galera, o professor está explicando aqui para vocês a operação de adição, cujo sinal é esse aqui, a gente chama de mais, e a operação de subtração, cujo sinal é esse aqui, a gente chama de menos, tá? A gente pode armar essa operação de 2 formas. Daquela primeira forma lá que ele mostrou, né? Que foi essa daqui, né? Que a gente chama de operação armada na horizontal, porque ela está deitada. Na operação da horizontal, o sinal de igual são 2 tracinhos, tá bom? E a operação na vertical, que é esse aqui. Nessa operação na vertical, o sinal continua perde os 2 tracinhos, continua com o sinal normal, mas na hora do igual, faz só um tracinho, tá bom? Muda aqui, tá bom? Ele está ensinando aqui como é que a gente inverte quando a gente quer fazer uma operação inversa. A gente pega o resultado da adição, coloca em cima, e depois inverte subtraindo, né? 4. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, esse 2 aqui corresponde a uma dessas parcelas, tá bom? Qualquer item de uma subtração, de uma adição, a gente chama de parcela. Qualquer item de uma adição, a gente chama de parcela. Agora, as subtrações, os números de uma subtração mudam de nome. Por exemplo, ele deu o exemplo lá de 2, mas eu vou colocar aqui 23 23 mais 4. 23 mais 4, nós temos aqui 2 parcelas. A primeira parcela é o 23 e a segunda parcela é o 4. O resultado
a gente chama de soma ou total. Soma ou total. Qual é o total aqui, galera? 26. Pronto, 27, tá bom? Então, o 23 é a primeira parcela, o 4 é a segunda parcela e o 27 é a soma ou total. Tranquilo até aí? Uhum. Pronto. Em uma adição, existem várias parcelas. Eu só dei um exemplo de 2, mas poderia ser 3, 4, 5, 6 parcelas. Não importa quantas parcelas. Então, poderia ser 2 mais 5 mais 67 mais 8, né? Quantas parcelas quiser. Não importa a quantidade de parcela, é infinita a quantidade de parcela para uma adição. Porém, na subtração, as coisas mudam. Tem algumas regrinhas quando você for armar uma subtração, tá bom? E eu quero que vocês se atentem para isso aqui. Vocês já fizeram a tarefa, eu sei, mas a gente vai se aprofundar agora. Em uma subtração, só existe dois números. Só existem dois números. Um deve ser maior que o outro. O número de cima, a gente vai chamar ele sempre de minuendo. O minuendo é sempre o maior valor. É sempre o número de maior valor, tá bom? O minuendo. Ele sempre fica em cima. O minuendo. Por exemplo, 34. O subtraindo, ele tem um menor... Ô tia, minha mãe tá me chamando, vou ali e já volto, viu? Rapidinho. Ele tem um menor valor, tá, galera? O subtraindo, ele vai ter um menor valor que o minuendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Peraí. Se eu dei exemplo aqui de 34, um número menor do que 34, 12. Vou colocar 12 aqui, tá bom? O sinal da subtração é um tracinho que a gente chama ele de menos. Antigamente a gente falava continha de menos, não é continha de menos, é a continha de subtração. O sinal é que se chama menos, tá bom? O sinal é que se chama menos. E o resultado a gente chama de resto. Por que resto? Resto é o que sobrou da subtração. Por isso que a gente chama ele de resto, tá bom? Então, me ajudem aqui a identificar o que sobrou de 34 menos 12. 22. 2. Eu tiro 2, sobrou 2. E eu tenho 3, eu tiro 1, sobrou... 2. Então, galera, o resultado da minha subtração foi 22. 22. É igual a 22. Eu não consegui fazer o sinal de igual aqui, mas eu vou colocar ele aqui agora. Desandou, galera. Tanto sofrimento para esse trem quebrar aqui. Então, galera, 34, que deveria estar aqui, menos 12 é igual a 22, tá? Então, minuendo é o maior número, sempre em cima. Subtraindo é o de menor valor, sempre embaixo. E o resultado a gente chama de resto ou diferença. Esqueci de falar que tem um nome de diferença também. Mas resto é o que sobrou aqui, tá bom? O resultado. Na adição, a gente chama de parcela. Parcela 1, por exemplo, 23. Parcela 2, por exemplo, 12. Parcela 57. E soma ou total. Soma ou total. Depois dessa aula vai ter qual? Ciências. Então, galerinha, bora aqui. 23 mais 12... mais 54. Qual seria o total, galera? Ah, tia, eu não sei, é difícil, porque são muitos números. O que eu faço aqui? Eu vou primeiro somar as unidades. Então, eu tenho 3 unidades com mais 2 unidades, vai dar quanto? 3 com 2? 3 com 2? 5. 5 mais 7 unidades dá quanto? 5 unidades mais 7 unidades dá quanto? 12. Certeza? 47.
Então, 12, eu vou colocar aqui o 2. 12, tia, é 12. Eu vou colocar- 97. Eu vou colocar o 2 aqui, eu vou subir o 1 aqui para dezena. Uma dezena que eu subi, mais 2, dá quanto? 3, 3. 3. 3 com mais 1 dá quanto? 3 com mais 1, 3 mais o quê? 3. 4. 4 mais 4. 8. Então, esse aqui seria o resultado da minha adição. Tá? Da minha adição. Então, veja aqui, galera, que eu coloquei, eu coloquei aqui, a operação, tanto a de adição quanto a de subtração, estão na vertical, estão em pé. O sinal de igual é apenas um tracinho, somente um tracinho. Esse sinalzinho que eu circulei aqui se chama mais, e ele faz parte da adição, tá? Esse sinalzinho que eu circulei aqui se chama menos, e ele faz parte da subtração. O minuendo é o nome do primeiro número de uma subtração, e o subtraendo é o nome do segundo número de uma subtração. As subtrações só são feitas com 2 números. Eu não posso colocar várias parcelas, não. Fala. Se você for uma conta com 3 parcelas, Sim. tipo, uma de mais e a outra de menos. Primeiro eu tenho que resolver as adições, senão não vai ter sentido, eu não vou conseguir resolver. Isso aí que você me falou, por exemplo, 3 mais, um exemplo, 3 mais 4 menos 2. Isso aqui é chamado de expressão numérica. Deixa de ser apenas uma continha simples e se torna uma expressão numérica, tá? Vocês vão estudar isso aqui no 5º ano, mas não custa nada aprender o básico aqui. Nesse caso aqui, primeiro eu resolvo quem vem primeiro. Então, quem vem primeiro não é o mais? Eu resolvo ele primeiro. 3 mais 4 dá quanto? 7. Eu sei que 3 mais 4 dá 7. Eu não anoto. Eu só estou anotando aqui para você saber que ele está aqui. 3 mais 4 deu 7. Agora eu vou pegar o 7 e vou tirar 2. Então, 7 menos 2? 5. Então, a minha expressão numérica é 3 mais 4 menos 2 é igual a 5. Entendido? Sim. Agora, preste atenção na expressão numérica. Pode acontecer que, às vezes, ele venha com esse tracinho aqui, ó. Qual o nome desse tracinho? Quem sabe? Abrir, fechar. Parênteses. O nome dele aqui é parênteses. Se acontecer de uma expressão numérica aparecer com um parênteses, o que vocês fazem? Suponhamos que o parênteses veio aqui, ó, separando o 3, tá vendo? Separou aqui o 3 do 4. Nesse caso aqui, eu vou dar prioridade para o parênteses, porque ele é mais poderoso. Então, eu não vou resolver o 3, porque não tem ninguém perto dele. Eu vou copiar ele aqui de novo, vou resolver o que está dentro do parênteses. Quem é que está dentro do parênteses? O 4 e o 4. E o 2. 2. 4 E 2. O 4 e o 2. 4 menos 2 dá quanto, galera? 2. 2. Aí, 2. agora eu vou resolver o que está fora do parênteses. 3 mais 2. 5. Ó, Sim. tia, deu o mesmo resultado. Eu sei, mas tem casos em que os resultados são diferentes, tá bom? Então, você tem que obedecer a regra da sequência em que aparece. Se apareceu primeiro adição, resolve adição. Se primeiro foi subtração, resolve subtração. Mas nunca misture os dois, porque você pode correr o risco de errar. Tá bom? Ok. Beleza. Galera, deu para vocês entenderem um pouquinho aqui sobre o uso... Só um pouco, tia. Não, tia, Sim. Deu para entender. Pelo menos um pouquinho aqui sobre a adição e a subtração. Anotando, tia. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Só mais um detalhezinho aqui, galera. Presta atenção. Vocês... Desliga o áudio aí. Desliga o áudio. Vocês estão fazendo aqui adição e subtração. Esses exemplos que eu dei aqui, dei lá no vídeo, é coisa de alfabetização. Vocês estão no 4º ano. A gente está trabalhando números grandes, como, por exemplo, números de milhões. Então, quando você for resolver uma operação, preste atenção nas ordens. Quem lembra quais são as ordens?
unidade, dezena, centena, unidade de milhar, Unidade, dezena de dezena, milhar, centena de centena, milhar, unidade de Centena de milhar. unidade de milhar, dezena de dezena de milhar, milhar, centena de centena de milhar. milhar, Desliga aí. Desliga aí. Centena de milhar. Olha só, nas ordens, dezena eu pedi para desligar. Quem me ouviu é educado porque já desligou. Obrigada. As ordens, elas possuem uma sequência. Não tem a primeira ordem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Sim. Pronto. Então, quando você for armar uma operação de adição ou subtração, você precisa seguir a sequência das ordens, tá? Suponhamos que você queira armar esse número aqui, ó. Esse número aqui, mais esse aqui. Esse aqui. Eu dei 2 exemplos de números aqui. Eu dei esse, que é 1.538 mais 37. Isso aqui é uma operação. Eu dei essa operação, só um minutinho, e eu quero que você arme ela. Qual é essa? Não, é porque eu tive que sair da aula. Um instantinho. Qual é a sequência para a gente armar isso aqui? Tá bom, Damar? Eu sei, tia. A sequência é seguir na primeira ordem. Qual é a primeira ordem? A unidade. Então, é o 8. Então, a unidade é o 8. Então, não precisa escrever o U de unidade, só estou colocando aqui para você saber que ele vem primeiro, porque ele é unidade. Quem vem depois da unidade? A dezena. Quem é a dezena aqui nesse número? O 3. Tá? Nesse aqui agora vem a centena. Então, a centena é o 5. E, por fim, eu tenho a unidade de milhar, porque é um número grande. Então, eu tenho a unidade de milhar correspondente ao número 1. Pronto. Eu já armei a primeira parcela, se for uma adição. É uma adição, porque tem um sinal de mais aqui. Agora, vamos para a segunda parcela. O 7. O 7 é que ordem, galera? Unidade? Unidade. Então, eu vou colocar o 7 embaixo da unidade. Se eu colocar ele embaixo da dezena, o resultado vai ser todo errado. Se eu colocar ele em qualquer outro lugar que não seja unidade, ele vai estar errado. E esse 3, galera, que ordem é ele? Dezena. Não ouvi. Dezena. E Dezena. dezena. Ô, tia. Então, eu coloco ele embaixo da dezena, passo o tracinho do igual, coloco o sinal da operação, que é o sinal que vai me dizer qual é a operação que eu quero. Só um minutinho, Luma. Então, no caso, a operação aqui é de adição, para depois que eu fizer essa frescuraiada toda, página, tia? eu conseguir resolver. Tem página nenhuma aqui não, estamos explicando o assunto. Então, me ajudem aqui. 8 mais 7, 8 unidades mais 7 unidades. 14. 14. 15. 15. 15. Eu posso... 16. 16. Desliga o áudio. É 8 mais 8 que é 16. Desliga o áudio. Desliga o áudio. Eu não posso colocar 2 números na mesma casa, na mesma ordem. E a resposta? Desliga o áudio, por favor, galera. Parabéns para quem é obediente. Se a minha resposta é 15 e eu tenho 2 números no número 15, um vai ficar na unidade, que é o que vem por último, e o outro que sobrou, que é o 1, vai subir para a dezena, tá? Quando eu for somar os números da dezena, eu tenho que lembrar desse aqui que eu reagrupei. Isso que eu fiz aqui, ó, chama-se reagrupamento, tá? 1 mais 3 dá quanto? 4. 4. Mais 3 dá quanto? 7. Então, eu tenho aqui 7 dezenas. Não houve reagrupamento para centena, então esse 5 está sozinho. Eu abaixo ele aqui. E coloco 1. E esse 1 também está sozinho, eu abaixo ele aqui. Então, 1.538 mais 37 é igual a 1.575. Essa seria a resposta. Ô, tia, o seu 5 tá parecendo um 6. Com reagrupamento. Ah, não. Desliga o áudio de vocês. No segundo ano, eu trocava os números. Desliga o áudio de vocês. Prontinho? Maravilha, galera. Agora nós vamos para o livro ver se vocês acertaram aí as parcelas
da atividade que eu solicitei na página 191. Na página 191, nós temos aí a letra A. Qual é o número da primeira parcela? 367. Beleza. Na letra B, qual é o número correspondente a 543. 543. 543. Beleza. Na letra C, eu tenho uma pergunta diferente na letra C. Na letra C, eu pergunto assim para vocês, ó. Ué, galera, eu não estou compartilhando, não tô? Não. O que vocês não falaram, galera? Espera aí. Onde é que Eu tá? pensei que a senhora não ia compartilhar. Também não. Aqui, galera. Ah, desculpa aí. Então, nós estamos na página 191, não é isso? Uhum. Sim. Qual é a Tia, questão por que aí? você tá no hoje? É porque mais... Sim, o número 1. Mas, tia, qual era A mesmo? 376. Isso. 367. É. 367? 367. Isso. Ah, obrigada. Uma, você não fez não, Letra B foi o quê, galera? Só tava 540. corrigindo. 543. Letra C, galera. A letra C pergunta assim. Sim, pois completou a dezena. A letra C pergunta assim. Quando juntou as unidades, você precisou fazer alguma troca e passar algo para a casa das dezenas? Sim. Não. A cada 10 unidades, troco por uma dezena. É para colocar o que a senhora colocou, tia? A cada 10 unidades, você troca por uma dezena. Eu vou escrever, mas eu acertei. Já corrigi, tia. Letra D agora. Se juntar as dezenas, você precisa fazer alguma troca? Não. Sim, José. Toda vez que junta 10 dezenas, você troca para qual casa? Milhar de A cada milhar. 10 dezenas, você troca. Vou colocar você não, só assim, troco, né? Troco por uma Centena. Isso. Então, toda vez que juntou 10 números, você tem que fazer a troca. Juntou 10 números, outra troca, tá bom? Se eu somar 367 com 543, vai dar quanto, galera? 910. 910. Isso. O total é 910. Quem acertou? Tia, Oi. cadê eu só coloquei Quem colocou sim aqui, explique. Quem colocou sim na letra C e na letra D, explique. A cada 10, troco por. A cada 10, troco por. Se for unidade, cada 10 unidades, troca por uma dezena. Se for dezena, cada 10 dezenas, troca por uma centena. Se for centena, cada 10 centenas, troca por uma unidade de milhar. Se for unidade de milhar, cada 10 unidades de milhar, você troca por uma dezena de milhar. E assim sucessivamente. Em qualquer ordem, juntou 10, tem uma troca. Juntou 10, tem uma troca. Em qualquer ordem, tá bom? Ô, tia, eu acho que você tá no fixo. No botão fixo. Galera, na letra F aqui, é possível somar essas bolinhas aí sem fazer os potinhos e as bolinhas? Fazendo uma armação. E Você tirar o número. usando o número. Muito bem. Não precisa usar potinho nenhum. Né? Eu vou Pode fechar usar os o números. Tomando os números. Isso. Você pode somar os números ao invés de contar quantas bolinhas tem. Tá ótima a resposta de vocês aí, tá bom? Eu prefiro Na o questão número. 2, galera, na questão 2, tá na próxima página aí, nós temos aí a ilustração de uma família do senhor Aldair, não é? Não, tia, eu tô ainda copiando a C e a D, que eu também só botei sim. Ah, pode copiar. O senhor Aldair, ele percorreu 575 quilômetros e na época dos 575, ele pagou apenas R$ 5.
Depois de mais 580 quilômetros, ele pagou mais R$ 4 por outro pedágio. E, por fim, ele percorreu 700 quilômetros, foi quando ele pagou mais R$ 7. Tá bom? Então, vocês colocaram aí no quadradinho da letra A. Vocês colocaram os valores. 575. 575 no primeiro trecho. E no segundo Primeiro trecho que é. O terceiro trecho é 70. de 70 a 700. É, No 700. terceiro trecho é 700 quilômetros. KM. Na letra A. Peraí, 575. na letra A. 575. Foi 575. Na letra B, 580. E na letra C, 700. E na letra B, galera? Somando aí, 575 mais 580 mais 700, deu que número? 1855. É, isso aí. Se quiser colocar o KM, porque quer dizer que o senhor Aldair rodou 1.585 km, né? Você pode colocar aí o KM para indicar Não coloquei, vou colocar. ele rodou. Que significa quilômetros. Isso. Isso aqui, KM, é sigla ou Tia, eu abreviatura? tava copiando, tia, D. E tia? KM é sigla ou abreviatura? Abreviatura. Abreviatura. Beleza. Posso continuar, galera? Pode. Não se passe atrás de mim, gente. Sim. Tia, Oi. o que vai ter pra casa pra matemática? Você caderno. Nessa Guarda, quando você bora. juntou as Pega, unidades, guarda. precisou fazer alguma troca ou passar algo para a casa das dezenas? Não. Não teve reagrupamento nenhum. Não. Isso, não teve reagrupamento. Você pode escrever aí. Não teve reagrupamento. Não precisei reagrupar. Ó. Colocar só não? Na letra D, está perguntando assim: se você juntar as dezenas, precisa fazer alguma troca? Sim. Sim. As dezenas trocou por quanto? Sim. Hã? Trocou por quanto? 580? Troco por uma centena. Qual foi o número que você juntou aqui para trocar por uma centena? 7 mais 8 mais 7. Né, galera? É verdade. É assim também, tia. 7 mais 8 mais 7, vocês trocaram por uma... Centena. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó. 7. Escrever. Aqui é horrível escrever, galera. Aqui não é igual lá no Zoom que dá para escrever rápido, não. Na letra D, A, B, C, D, E. Na letra E. E na centena, galera? 5 mais 5 mais 7. Sim. Também? Sim. Sim. Trocou por quanto? Também precisa trocar. Por o quê? Uma UM, unidade de Milhar. milhar. Também houve uma troca, né? Na unidade de milhar. Tranquilo até aí para vocês, galera? Todo mundo está acertando até aqui? Sim. Beleza. Quanto é que eles gastariam só de pedágio indo e voltando, galera? 132